Fala pessoal, beleza? É um prazer estar aqui. Meu nome é Gabriel e esse é o nosso primeiro vídeo de linguagem C. Logo depois da vinheta, eu vou falar sobre a estrutura padrão e vou falar sobre a declaração de variáveis, beleza? Bom, para começar a aula de hoje, eu vou escrever a estrutura padrão da linguagem C. Vamos lá. Vou escrever jogo da velha, include, menor, maior. Vou escrever int, main. Vou abrir e fechar o parêntese. Vou abrir e fechar a chave. E aqui dentro fica o nosso bloco de comandos. E você vai finalizar a estrutura escrevendo return 0. Dando uma pequena correção. Pronto. Essa é a estrutura padrão que vai ser utilizada para resolver todas as questões em C. Agora eu vou explicar os principais pontos dessa estrutura. Vamos lá. O primeiro passo ao se programar em C é incluir a biblioteca no programa. Essa biblioteca ela tem como função dizer ao compilador quais funções vão ser liberadas. Por exemplo, a biblioteca mat.h permite ao programador trabalhar com funções matemáticas, por exemplo, seno, cosseno, tangente, logaritmo, entre outras. O comando para incluir uma biblioteca no programa é o seguinte: jogo da velha, include, menor, maior. A fim de exemplificar, vou adicionar 4 bibliotecas no programa. Vamos lá. Aqui dentro eu vou escrever o nome da minha biblioteca. No caso, mat.h. Continuando, temos jogo da velha, include, menor, maior, e vou escrever studio.h. Studio.h ela permite ao usuário trabalhar com dados de entrada e com dados de saída. Se você não sabe o que é um dado de entrada e o que é um dado de saída, no nosso canal já tem um vídeo falando sobre isso, tá certo? Continuando, vou adicionar mais uma biblioteca, jogo da velha, include, menor, maior, e vou escrever time.h. Essa biblioteca, time.h, ela permite trabalhar com data e com hora. Include, menor, maior, e vou escrever string.h. Essa biblioteca, string.h, ela permite manipular strings, ou seja, manipular caracteres, tá certo? Continuando na nossa estrutura padrão, temos a função main, também conhecida como função principal. Essa função ela vai dizer ao compilador onde deve começar a trabalhar, tá certo? Aqui dentro temos nosso bloco de comandos. Esse bloco de comandos pode ser, por exemplo, operações matemáticas, de adição, subtração, multiplicação, entre outras. Esse bloco de comandos também pode ser a função printf, a função scanf, entre outras. É sempre importante lembrar desse ponto e vírgula, certo? E pronto. Esses são os principais pontos da nossa estrutura padrão. Agora, nós vamos aprender a declarar uma variável. Para você declarar uma variável, você primeiro deve escrever o tipo dessa variável e depois o nome, beleza? Os principais tipos de variáveis são int, para número inteiro, float, para número real, double, que também é número real, só que com uma capacidade maior de armazenamento, e char, para caracteres. Aqui seriam alguns exemplos. Nessa primeira linha, eu estou declarando uma variável chamada x do tipo int, do tipo inteira.
Na linha de baixo temos uma variável do tipo float, chamada altura triângulo. Continuando, temos duas variáveis do tipo float, uma chamada A e outra chamada B. Nessa linha, temos uma variável do tipo double, chamada valor real. Nessa linha, eu tenho uma variável do tipo char, chamada nome. E nesse caso, por exemplo, eu estou dizendo que eu posso armazenar eu posso atribuir um determinado valor a ela de até 19 caracteres, sendo o último para finalizar. A última variável, chamada sexo, é do tipo char, e ela eu só posso atribuir a um único caractere. Agora, nós vamos aprender a atribuir um determinado valor a uma variável. O comando de atribuição é o comando de igualdade. Esse, por exemplo, eu vou apagar e vou colocar alguns exemplos. X igual a 10, ponto e vírgula. Altura triângulo, vou dizer que vale 12,2. Lembrando de uma coisa, que é importante você terminar com esse ponto e vírgula. E aqui, sempre usar o ponto no lugar da vírgula. Continuando, temos o A valendo 2, por exemplo, e o B valendo 4, por exemplo. Vou apagar. Continuando, temos valor real igual a 12, por exemplo. E aqui, numa variável do tipo char, você deve se atentar a algumas coisas. Quando você atribuir mais de um caractere a uma variável, ou seja, uma cadeia de caracteres, é importante que esteja entre aspas. Por exemplo, Gabriel. Na linha de baixo, como só podemos atribuir um único caractere a uma variável, ela deve estar entre apóstrofos. Nesse caso, pronto. Essa é a forma que você vai utilizar para declarar tanto o tipo da variável com o nome e um valor atribuído a ela. Vou apagar. Bom, agora eu vou falar de alguns cuidados especiais que você tem que ter ao dar o nome a uma variável. Vou escrever aqui alguns exemplos. Essa variável, o nome dessa variável estaria errado, justamente porque eu coloquei um acento na palavra, o que não pode. E para ajeitar, eu teria que apagar o acento. Por exemplo, dessa forma. Na segunda linha, aluno bom estaria errado, porque não pode conter um espaço em branco no nome da variável. E para ajeitar, eu poderia, por exemplo, deixar junto ou separar, dessa forma. Tá certo? Continuando, temos no nome de uma variável, ela não pode começar com um número. E para ajeitar, eu poderia apagar e colocar no final, por exemplo, dessa forma. Outro cuidado que você deve ter ao se nomear uma variável é não colocar caracteres especiais no nome dela. Por exemplo, cifrão dinheiro. Nesse caso, estaria errado. E para ajeitar, você teria que retirar o cifrão. Por exemplo, pronto. Alguns exemplos de caracteres especiais são o cifrão, o i comercial, o mais. Esses seriam alguns exemplos do que não pode. Na linguagem C, a letra maiúscula é diferente da letra minúscula, ou seja, a palavra nome maiúscula é diferente da palavra nome minúscula, tá certo? Tá, algumas palavras em C são reservadas, o que significa que você não pode usar elas para dar um nome de uma variável. Por exemplo, a palavra if, a palavra else, a palavra for, do e break. Esses aqui são alguns exemplos de palavras que são reservadas, que são restritas.
Bom, para finalizar o vídeo de hoje, nós vamos aprender a trabalhar com uma constante. Para você trabalhar com constante, você deve incluir logo depois das bibliotecas. E o comando para incluir uma constante é o seguinte: jogo da velha, define. Agora eu escrevo o nome da minha constante, por exemplo, π, e depois escrevo o valor dessa constante, por exemplo, 3.14. Vou incluir mais um exemplo de constante, jogo da velha, define, e vou chamar minha constante de y. E vou atribuir a essa constante um valor de 7. Vou adicionar mais um exemplo, jogo da velha, define. Vou dizer que o x ele vale, por exemplo, 3.1. É importante lembrar que um valor de uma constante não muda ao longo de todo o programa. Bom, pessoal, a aula acabou, tá certo? E se de alguma forma eu conseguir ajudar você, eu gostaria de pedir o like. Em caso de dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, tá certo? Obrigado!